Oi, gente, tudo bem? Bom, nós vamos dar continuidade de onde paramos na sala de aula. Eu tô tentando também me adequar a tudo isso, tá? Então fiquem tranquilos que é tudo novo, tanto para mim quanto para vocês também. Então, esse aqui é um vídeo da continuação da nossa aula de complicações respiratórias. E essa aula pertence a paciente crítico 1, da turma 182, 183 e 185. Nossa segunda, na verdade, patologia é a SARA, que vocês andam ouvindo falar bastante devido ao coronavírus, tá? Ao Covid-19. Então, o que é a SARA? É a síndrome da angústia respiratória aguda, tá? Ou seja, ela acontece em grande proporção. É uma síndrome clínica chamada de edema pulmonar não cardiogênico, em que o paciente apresenta hipoxemia grave e complacência diminuída dos pulmões, levando ao quadro de insuficiência respiratória. O índice de mortalidade é de 50% a 60%, mas diminui com a intervenção precoce. Continuando, as manifestações clínicas que ocorrem é o que? Uma dispneia grave, uso da musculatura acessória, que qual é a musculatura acessória pulmonar? Vamos lá? Acertou quem disse que é o diafragma. O aumento da necessidade de oxigênio, tá? Estertores e roncos graves percebidos na ausculta. Então, nós sabemos que o técnico de enfermagem ele não é apto a uma ausculta pulmonar. Porém, quando você tem o conhecimento, você sabe que o ruído não é normal. Então, os estertores, eles se tornam perceptíveis, tá ok? Gente, aqui vocês têm uma imagem a qual eu tenho no processo de hematose, quando eu tenho uma troca gasosa, então é uma troca normal. Eu tenho lá, olha o primeiro quadradinho, anatomia normal, que é o que? O oxigênio entra, o oxigênio sai e o CO2 entra. E nesse fluxo assim que vai acontecendo. Nesse segundo aqui, que é o que eu vou marcar para vocês, eu tenho a SARA, que é quando acontece a dificuldade respiratória, tá? Ou seja, entra o oxigênio, entra o CO2, ficou todo mundo lá junto. E isso dificulta o quê? O processo respiratório. Tudo bem? Aqui eu já tenho as manifestações clínicas, né? Que é o que pode acontecer. Isso vocês podem associar bem com o que está acontecendo do Covid-19, ok? Febre alta, tosse, dor torácica, alteração da pressão arterial, confusão mental. Por que que pode ocasionar confusão mental? Devido à falta de oxigenação, ok? Mal-estar generalizado, dispneia, gemido respiratório, secreção de muco purulenta da cor amarelada ou esverdeada, cor de tijolo e às vezes presença de sangue também. E uma fadiga muito grande, que é o que nós chamamos de cansaço. Complicações são, pode ocorrer um derrame pleural, hipotensão mantida e até mesmo choque, superinfecção, pericardite, bacteremia e meningite. Pode acontecer também delírio, já é ocasionado através de uma emergência médica, atelectasia, tudo bem? Tratamento. Então, as formas de tratamento é com antibiótico, tá? E oxigenoterapia em situações de emergência e intubação também, tá? Os cuidados de enfermagem, não preciso dizer que vocês precisam anotar, né? Melhorar a troca gasosa, melhorar a depuração da via aérea, aliviar a dor pleurática, monitorização para complicações, educação para manutenção e saúde. Pronto, como é que eu faço essa educação? Orientando, né? A higienização, a não ter tanto contato, né? Abraço, por quê? É uma insuficiência particular de cada indivíduo. Só que se eu tenho mais alguma bactéria que se aloja ali, eu tenho uma complicação do quadro desse paciente, tá? Então, a educação para manutenção de saúde é importantíssima. Controle de sintomas. Aí eu já tenho a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma doença crônica progressiva e irreversível, tá? Então, atualmente só tem tratamento para DPOC. Ocorre com mais frequência em homens com idade mais avançadas. Pessoas que tiverem tuberculose também podem desenvolver a doença, tá?
Na bronquite crônica, existe uma inflamação crônica dos brônquios e bronquíolos. Quando as vias aéreas estão inflamadas, tem uma menor quantidade de ar, capaz de fluir o quê? Para dentro e para fora dos pulmões. A irritação dos brônquios resulta na produção crônica de catarro, ou seja, vai produzir mais muco, tá ok? A bronquite crônica é caracterizada quando o indivíduo tosse, na maioria dos dias do mês, por pelo menos até 3 meses consecutivos, por 2 anos, a ausência de outra causa para a tosse, ou então, quando ocorre o diagnóstico com a DPOC, é feito diversos exames para verificar se ele não tem mais alguma outra síndrome que acompanha a DPOC. Além da produção crônica de muco pelos brônquios, a inflamação dos brônquios resulta o quê? Fibrose progressiva da parede dos mesmos, tá bom? Aqui vocês têm uma imagem da DPOC. A primeira imagem, né, é a bronquite crônica habitual. Essa que eu vou marcar para vocês é um brônquio saudável. Opa! Aqui é um brônquio saudável. Aqui eu tenho do outro lado eu tenho um brônquio que apresentando uma inflamação e incesso com um pouco de muco. Ó, o muco aqui. Opa! Vocês sabem que eu não mando bem de desenho, ainda mais pela internet, né? Aqui eu tenho a enfisema, que é a membrana alveolar saudável. Essa aqui que eu vou circular para vocês. E eu tenho também os alvéolos. Eu tenho uma membrana alveolar saudável, que é essa que eu circulei, e eu tenho enfisema. Olha a diferença que uma fica da outra. Ela apresenta uma elasticidade anormal, tá? Uma força grande para a força do ar, ó. Se vocês olharem aqui, ó, ela tá bem inflamada. Ao que dificulta o quê? A respiração. Aqui é um processo de vias aéreas normais, que é esse primeiro. Vias aéreas com asma, que é esse quadro segundo. E uma via aérea durante o ataque de asma. Olha como acontece. Observem também como os músculos, a compressão que ele fica, ó. Né? Diferente dos outros. Observa também como ele se fecha para proteger as paredes. Ou seja, é aí que acontece a falta de ar. A enfisema começa com a destruição dos alvéolos, o que é irreversível, resulta na formação de buracos, permanecendo no tecido pulmonar. Vocês vão lembrar bem quando eu estava falando em sala de aula da tuberculose. Não fica aqueles tubérculos no pulmão? A mesma coisa acontece com a enfisema, tá? Parecido. O que pode acontecer? As causas: fumo, poluição do ar, exposição ocupacional por produtos químicos, tá? Alergia, autoimunidade em baixa, tá bom? Infecção, predisposição genética e até mesmo o envelhecimento ele faz ocorrer. Manifestações clínicas, eu tenho a bronquite crônica e a enfisema, tá? Que é do jeitinho que eu expliquei para vocês. Aqui eu tenho um pulmão saudável e um pulmão de fumante. Viu, Bia? Kaique? Os demais fumantes da sala. Cuidados de enfermagem. Eu tenho aqui melhor padrão respiratório, controle de infecção, melhorar a nutrição, aumentar a tolerância de atividade, melhorar o padrão de sono e evitar o quê? Exposição a irritantes respiratórias. Aqui é um quadro de pneumotórax, que aqui fica muito fácil para vocês entenderem essa imagem, que é o quê? Como que eu sei que é pneumotórax? Olha aqui, ó, esse ar mais escuro tá diferente dessa parte aqui, ó. Tudo bem? Então, quando o ar tá mais escuro, tudo que eu tenho dentro do organismo, fica muito na cor negra, bem preto, que eu não consigo ver mais nada, ele é tratado como ar, presença de ar. Então, aqui já significa que eu tenho ar, tá? Na cavidade torácica. Então, por isso que nós chamamos de pneumotórax. O pneumotórax ou colapso do pulmão, ele acontece quando o ar escapa dos pulmões ou extravasa, tá bom? A parede torácica. Entra no espaço entre a membrana que reveste o pulmão e a parede do tórax, ou seja, a cavidade pleural. Então, ele invade esse espaço, ocasionando o quê? Um pneumotórax.
Nessa imagem aqui eu tenho um pneumotórax clássico. Olha aqui, ó. Uma setinha, que não parece uma seta, eu sei. Nessa imagem, do lado, mostra o pulmão de seu tamanho com a sua expansão normal. E nessa aqui eu já mostro um pneumotórax clássico. O pulmão, ele perde a sua movimentação, a sua expansibilidade, porque o ar começa a tomar conta desse espaço e ele não vai conseguir, né, por isso dá dificuldade respiratória. Então, aqui acontece o pneumotórax grande, né? Que é esse aqui. Esse também acontece o pneumotórax pequeno, olha aqui a proporção dele como é um pouco menor. E aqui é o início do pneumotórax, tá? Tudo bem? Dúvidas? Aqui é os sinais e sintomas. Falta de ar súbita, respiração dolorosa, dor torácica fina, frequência em um solado, tensão no tórax, tosse cortante, que é aquela tosse que a pessoa começa a tossir, 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 e ao mesmo tempo ela fica vem com um chiadinho e ela dá a impressão que a pessoa está sufocada. Cianose, engurgitamento do pescoço, a pessoa não consegue fazer o quê? Esse movimento. Não consegue fazer isso. Então, a pessoa que está com pneumotórax, ela vai fazer assim. Com muita dificuldade, vai ter o quê? Uma forte dor aqui, ok? Hipotensão, taquicardia, agitação e cansaço fácil. Diagnóstico. O médico irá suspender de um pneumotórax se o paciente tiver sinais e sintomas referentes, podendo confirmar com os exames o quê? Como a radiografia, tomografia, podendo chegar também até coleta de uma gasometria e oxímetro de pulso, tá? E o eletrocardiograma. Porque se a pessoa não teve um trauma, dificilmente o médico vai solicitar todos esses exames. Vai primeiro suspeitar de um infarto e dá até ele chegar no diagnóstico de pneumotórax, tá? Normalmente isso já é validado para quando o paciente ele tem um acidente, que ele teve uma compressão torácica, então uma das primeiras suspeitas. Tratamento, né? O médico vai escolher a sua melhor forma de tratamento, mas grande proporção o paciente ele pode tomar tanto excesso pode até ser administrado medicamentos, mas um dos métodos mais conhecidos e mais utilizados é o dreno de tórax, tá? Tem de método o quê? O tratamento para remover o quê? O ar do espaço pleural, que é onde ele previne o quê? A sua recorrência, que isso volte a ficar acontecendo. Tudo bem? Aqui é a imagem da entrada do ar, tá? Que eu já tinha falado para vocês. E aqui, essa de baixo, é quando tá com o tubo peitoral, né? Para retirada, ó. O dreno de tórax é a introdução do dreno no espaço pleural com o objetivo de remover líquidos e gases que estejam lá. Onde que é realizado a punção do dreno de tórax? Entre o quarto e o quinto espaço intercostal, ou seja, na linha axilar. Como vocês em casa conseguem fazer isso? No procedimento, não. Mas saber onde está o quarto e o quinto espaço intercostal, sim. Vocês podem levantar o braço de vocês e vocês vão se guiando e contar o quê? As costelinhas. Para você vai contar cada entre espaço entre uma costelinha e outra, vocês vão conseguir, vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, entre o quarto ou o quinto espaço é onde faz a inserção da punção do dreno de tórax, tá? Aqui é um exemplo do meu dreno. Então, existe a marca d'água. Não sei se todos já viram um dreno, mas aqui vai. Na aula prática também vou mostrar para vocês, para quem nunca viu. Aqui é a marca d'água, tá? Do dreno de tórax, que ele precisa colocar. Aqui é a parte que é o respiro. E aqui é a parte que eu vou conectar o paciente. Cuidados com o dreno. Manter o frasco de drenagem sempre abaixo do nível do tórax. Manter o frasco protegido contra acidentes. Certificar que a extensão não está dobrada ou tracionada. Ao transportar o paciente, o dreno deverá ser pinçado. Selo de água. Fechar o dreno no banho para o transporte de paciente. Dreno de tórax. Então, esse aqui eu tenho alguns modelos de dreno, tá? Esse aqui é um dos drenos mais
utilizados. Curativo de dreno, posicionar o paciente lateralizado sobre o lado onde vai ser realizado, onde está o dreno, né? Usar luvas de procedimento, observar se há secreção nas gases ou se não, tomar muito cuidado, higienizar as mãos, tá, gente? Antes de calçar as luvas. Com as luvas, se for um procedimento estiver aberto, eu tenho que fazer um procedimento mais estéril possível. Limpar com gases embebedecidos em solução antisséptica, colocar as gases entre a pele e o dreno, tá? Vou mostrar a imagem para ficar mais fácil para vocês. Essa imagem aqui, ela é clássica, tá? O curativo de dreno, ele é muito simples. E datar a data do curativo. Eu tenho dispositivos, tá? Meios respiratórios. Então, eu tenho nebulizadores, inaladores, dosímetros, inaladores de pó com diferentes dispositivos. Inalador convencional, que é esse aqui, tá? O inalador com dosímetros, que são esses aqui, são as bombinhas. Os asmáticos conhecem bem. E esse aqui são inaladores com pó diferente, também para tratamento de asma e de quem tem complicações respiratórias. O conceito, o que consiste tudo isso? Na administração de oxigênio numa concentração de pressão superior. É encontrada o que? Na atmosfera ambiental para corrigir e atenuar a deficiência de oxigênio ou até mesmo da hipóxia. Considerações, né? No finalzinho. O oxigênio é um gás inodoro, insípido, transparente e ligeiramente mais pesado do que o ar. Alimenta o que? A combustão, necessita de um fluxograma e um regulador de pressão para ser liberado. Vou mostrar para vocês um link logo mais. Sinais de hipóxia, tá? São os sinais respiratórios, taquicardia, respiração laboriosa, retratação intercostal, batimento da asa no nariz. O que é o batimento da asa do nariz? É quando você tá com dificuldade respiratória e o nariz faz isso aqui, ó. Ele abre, ficou bonita, né? Horrível na câmera. Então, ele faz essa abertura aqui grande porque os capilares já não estão mais recebendo oxigenação e a pessoa apresenta o quê? Uma dificuldade respiratória. Sinais cardíacos, eu tenho a taquicardia precoce, a bradicardia, a hipotensão e a parada cardíaca. Sinais neurológicos, a inquietação, confusão, prostração, convulsão e até mesmo coma. Outros que pode acontecer, pode ser até mesmo uma palidez devido à falta de oxigenação. Aqui é um baqueamento digital, isso é característico de hipoxemia, tá bom? Quando tem uma certa dificuldade de oxigenação. Olha a ponta dos dedos como que fica. Cuidados gerais, tá? Que eu tenho que ter com um paciente que ele tá com dificuldade respiratória. Aspiração das secreções, orofaríngeas e narinas, que é o que vocês, como técnicos de enfermagem, aspiração é nariz e boca, o que vocês podem aspirar, respaldado pelo Corém. Porém, vocês aprendem também a fazer a aspiração da traqueostomia mediante uma necessidade de supervisão do enfermeiro. Na nossa aula prática, a gente coloca isso em prática também. Sonda orogástrica para esvaziar o conteúdo gástrico, diminuir a compressão do diafragma e evitar o quê? O risco de aspiração por vômito. Posicionamento da criança, no caso de ser criança, ou até mesmo do adulto, colocando o coxim na altura dos ombros, permitindo a hiperextensão cervical moderada, tá? Aquecimento do paciente pode apresentar até mesmo cianose por hipotermia, infusão da glicose quando é recém-nascido, que apresenta episódios de hipoglicemia, verificar se não há desperdício, ou seja, vazamento, indicação inadequada do fluxo excessivo. Não tá vazando ar, tá? Grosseiramente dizendo. Aqui eu tenho algumas técnicas, que é o que? A máscara de oxigênio habitual, para umidificar quando tiver necessidade. Aqui eu tenho a parte de oxigenoterapia, tá? Gente, me perco todinho com esse treco. Máscara de concentração total, que é 100% de absorção. Essa máscara aqui, ó. Ó, você vê que ela é um saquinho, ela serve o quê? Quando eu coloco essa máscara no rosto, o paciente, ele começa a suflar e vai enchendo ela, tá bom? E essa de cima é oxigenoterapia. Eu falei pra vocês até em sala. Aí, isso aqui é um frasco de oxigenoterapia, né? Eu vou lá,
eu tenho o limite de água, eu ponho só até aqui, mas eu não posso passar dessa outra linha. Então, aqui é o mínimo, o primeiro tracinho é o mínimo e o segundo é o máximo. Então, eu tenho que marcar, colocar a quantidade de água aqui e faço a inserção e conecto diretamente no oxigênio. E vou colocar ou com catéter ou com uma máscara para umidificar e oxigenoterapia do paciente, ele receber esse oxigênio. Aqui é um catéter nasal, que é uma pequena sonda, tá? Ela tem de números de 6 a 8 ou 10, que é colocada na narina na parte posterior. Então, eu coloco o catéter aqui, passo aqui atrás como um óculos e fecho aqui, para menor absorção quando o paciente precisa se manter com esse catéter por muito tempo, recebendo uma maior quantidade de oxigênio. Bom, gente, a gente finaliza essa parte de respiratório agora. Eu vou colocar os links para vocês no nosso fórum, tá? Entra no fórum EAD. E eu vou, na sequência desse vídeo, você já tem os outros demais links, que é o quê? Para vocês assistirem e tirarem o melhor aproveito dessa aula, tá bom? Então, a gente termina essa primeira parte aqui e nós já vamos dar continuidade. Obrigada.